Vamos lá. Então, por essa época, o rei Herodes Agripa. Então, aqui só pra gente começar, Herodes Agripa. A Bíblia cita Herodes, né, o tempo inteiro e a gente fica meio confuso. Tem 3 Herodes aí que vão aparecer. Eles são vô, pai e filho, né? Ou, né, pai, filho e neto, como a gente quiser ver. Eles são o Herodes o Grande, que ele era rei de toda a região. Aí depois é dividido, né? E aí tem o Herodes Antipas e esse Herodes Agripa, que é o neto. Então aqui, ó, eu separei uma imagem aqui. Ó, o Agripa é o sobrinho do Antipas e neto Uhum, do Herodes o Grande. exato. Perfeito, perfeitamente. Então, ó, Herodes o Grande aqui, ele é o primeiro. E ele tenta matar Jesus, né? Na época dele, que vem lá os magos do Oriente e falam: pô, tem uma estrela aqui, hein? Isso aí é um sinal de que o rei dos judeus está vindo. Aí ele fala: pô, então mata todas as crianças, né? Ele Então, perseguiu a igreja, né? é. Matou, né? E lá na região de Belém e tal, mandou matar todo mundo. E aí Jesus tem que fugir pro Egito. Então ele é o Herodes o Grande. Aí o Herodes Antipas é o que mata o João Batista. Porque ele casa com a cunhada dele, que é Herodias. Então ele é filho, ó, o Herodes o Grande tem essas 4 esposas, Mariame, Maltace, Mariame, II e Cleópatra. E aí delas nascem esses filhos, Herodes Antipas, Herodes Arquelaus, Herodes Filipe e Filipe o tetrarca, né? E aí o Herodes Antipas casa com Herodias, que era esposa do Herodes Filipe. E o João Batista fica falando, cara, você não pode casar com a sua cunhada. E aí ele vai lá e, né, prende o João Batista e depois a Herodias fala pra filha deles, a Salomé, que é filha da Herodias com o Filipe, o tetrarca, fala pra ela, olha, desculpa, esposa filha, a Salomé é filha da Herodias com o Herodes Filipe, né? E ele casa com o Filipe Tetrarca. Olha que loucura, essa família todo mundo se casava, né? É. A Salomé, aí ela dança na presença do Herodes Antipas e o cara fala, pô, eu te dou o que você quiser. E aí a mãe dela orienta, então pede a cabeça do A João cabeça de Batista. João Batista. Então esse cara é o que mata o João Batista, tá? Aí beleza. E eles têm, e aí tem o Herodes Agripa, né, que é esse que tá sendo citado agora, que ele vai prender o Pedro e matar o Tiagão, o Tiago, filho do Zebedeu. Mas parece que ele gosta do João Batista, ele ficou triste. Sim, é verdade. Ele ficou, pô, cara, Isso. estão me mandando Era matar um profeta, isso só aí vai pra dar dizer que BO pra ele mim. fala. Mas ele tinha que manter a palavra, né? Mas ele tinha que manter a Tinha que palavra. manter. Palavra de rei não pode voltar atrás, né? É. Então tá, essa aqui é um esqueminha pra ajudar a gente a entender quem são esses Herodes, tá? E aí tem um rostinho deles aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, rostinho deles, aqui, ó. Herodes o Grande, o rei da Judéia, que é o vô, quem começa a dinastia, aí o Herodes Antipas e o Herodes Agripa, tá? Umas fotinhas não tão bonitas, né? Mas só pra gente ter uma ideia por alto. Vamos lá. Hum. Então, por essa época, o rei Herodes Agripa, né, que é o neto, começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então mandou matar o Tiago, que era um dos principais líderes da igreja, ele junto com Pedro. Uhum. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro, durante a celebração da festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa. Então, aqui uma coisa interessante, né? Ele prende o Tiago, ele manda matar o Tiago e depois prende o Pedro. E a gente vai ver o que vai acontecer com Pedro. Por que Tiago morreu? A gente pode se questionar.
Será que ele orava menos? São coisas misteriosas, não tem nada a ver. Pô, ele era um seguidor fervoroso de Jesus, o líder da igreja. E ele foi morto. Coisas assim acontecem, não é porque ele ora menos. Se a gente tá orando e as coisas acontecem contra a gente, glória a Deus. Se a gente é liberto, glória a Deus também. Alguns foram salvos da fornalha, outros morreram. Alguns foram salvos do leão, outros morreram com o leão indo atrás no Coliseu. E todos seguidores de Jesus. Não faz disso mais ou menos. É tudo para a glória de Deus e a gente que não entende o todo ainda. Mas uma coisa é verdade, essa perseguição, a igreja é perseguida e isso só torna ela mais forte. E aí durante esse caminho, alguns Deus ainda salva em terra, né, no que a gente consegue ver, e outros ele traz para perto de si. E a gente não consegue discernir ainda o porquê disso. O nosso papel é orar, pedir a Deus, e as coisas acontecem ou não, mas tudo para a glória dele, né? Então, quando Herodes viu o quanto isso agradava os judeus, né, ter matado Tiago, irmão do João, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, que é a Páscoa, que é uma festa que dura 7 dias. Depois lançou-o na cadeia sob guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então, alguns pontos. Pedro, ele já tinha escapado da prisão uma vez. Lá atrás, no começo de Atos, eles tinham feito um milagre, né? Pedro tinha feito um milagre com um paralítico na entrada do templo. E aí começou a falar de Jesus e falou, foram vocês que mataram Jesus, né? Ele era o nosso salvador e tal. Os caras falaram, não, prende Pedro, prende os apóstolos. E eles foram libertos da cadeia e o Espírito Santo falou para eles, voltem lá no templo e voltem a pregar. Quando o pastor Juscelio falou sobre isso, foi interessante também que ele falou, poxa, os milagres são para que a gente leve a mensagem. E pode ser que Pedro estivesse tão... assim, tomado, né, por estar fazendo milagre, que ele estivesse focando nos milagres. E aí ele foi preso para o Espírito Santo voltar a falar com ele e falar, cara, volta a pregar a mensagem, isso que é o mais importante, né? E aí ele já foi liberto uma vez. Então o Herodes, né, que agora é o rei, falou, pô, eles foram libertos quando estavam na prisão lá do Sinédrio. Né, os caras religiosos, eles não sabem bem fazer uma prisão, mas comigo não, vou colocar eles sob segurança máxima. Então imagina... Qual é a prisão de segurança máxima, né, que tem no Brasil? Não sei qual que é no Rio. Deve ser onde tá o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar tá vivo, né? Não sei. Imagina Mas que é esse... tipo, essa prisão é tipo humanamente impossível ele conseguir fugir. É segurança máxima, né? São 4 escoltas, então é muito, 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 muita segurança. Muito seguro, né? 4 escoltas. E é isso. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui, né? Ele tá preso em prisão de segurança máxima. E aí outro ponto importante, que é durante a Páscoa, que é essa festa dos pães sem fermentos, que é uma festa que dura 7 dias, tá? E aí a ideia dele é, deixa passar a Páscoa, porque aí tá todo mundo reunido aqui, o Pedro é o grande líder da igreja, senão isso aqui pode gerar uma revolta, né, se eu matar o Pedro agora. Deixa passar a Páscoa para aí sim a gente matar o Pedro, ter um julgamento com os judeus aí da liderança e matar o Pedro, e com isso eu politicamente tá bem, né? Então, e aí o que que ele diz? A igreja depois lançou na cadeia sobre 4 escoltas, cada uma com 4 soldados, então 16 soldados aí. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus, julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Essa palavra fervorosamente, ela é a mesma palavra usada para como Jesus estava orando no Getsemane, que é uma oração com fervor, né? Cara, que saia... Jesus sangrou sangue, né? Então, que tipo de oração a igreja estava Ele fazendo? suou sangue. Suou sangue. Obrigado. Então, gente, né? O poder da oração. Oração de entrega, né? Oi, Oração Lu? de...
Pode falar. Não uma oração de entrega. É com toda a alma, né? Toda a tua, tudo que você tem, né? Aquela oração foi... E outra coisa interessante que não era um grupo de oração, não era as irmãzinhas do coque, não, era a igreja toda orando, Ah, né? bom ponto. Porque algumas pessoas têm o dom da oração, né? E aí, às vezes, tem um ministério na igreja. Mas ele diz a igreja, né? Então é todo mundo fazendo parte disso. É isso aí. Esse tem que ser nosso espírito, né? Buscar a Deus. Poxa, o pastor Rodrigo tem falado tanto isso. Toda a pregação ele fala de oração. Você tem falado muito comigo, porque, cara, eu oro pouco. Infelizmente, eu vejo a minha esposa orando ali 1 hora tal. E eu oro 5 minutos, 10 minutos, no máximo, assim. Cara, como eu tenho que orar, né? Isso é tudo, tudo. E tu cita isso o tempo inteiro. O tempo Isso inteiro. E Jesus saía para orar o tempo inteiro, os discípulos saíam para orar o tempo inteiro. É impressionante, né? é impressionante. Fundamental. Simplesmente fundamental como cristãos. Temos que orar. Temos que orar. E aí aqui era a igreja inteira orando. Tem algumas pessoas que têm a facilidade, mas é todo mundo que tem que orar. E com esse fervor, né? Oração de entrega. Bem, vamos seguir aqui. É uma pena. Oi, pode falar. Deixa eu só fazer um parênteses. Por Às favor. vezes, quando a gente fala dessa oração de entrega, não é o quanto tempo você ora, é a entrega de como você ora. Assim, é claro que quanto mais a gente estiver nesse lugar, melhor. Mas o Juscelio ele também fala muito isso, né? Que quando ele estava orando lá, se derramando, e a Lulu entrava no lugar, ele falava, caramba, ela chegava, via uma presença. Então, assim, não é o quanto tempo, é a entrega desse tempo. É uma grande diferença. Eu vi ele falar sobre isso, Lu. Eu vi ele falar sobre isso. Ele falava assim: caraca, eu tava ali há 1 hora orando e nada acontecia. A Lulu chegava em 5 minutos, já tava chorando, se derramando. Pô, é isso, bem, preciso aprender muito. O pastor Rodrigo também ele tem falado muito sobre isso, né? Nossa, muito. Às vezes você tem pouco tempo, tem menos tempo, mas você, em vez de ficar ali aquela oração de pedindo perdão e não, se entregar mesmo para o Senhor e querer a presença dele em adoração, né? Nossa, poxa. Gente, bom dia. Bom dia. Lu. Bom dia, desculpa aí o atraso, porque eu tô com uma visitante aqui especial. Não sei o que aconteceu, que minha filha acordou 6 horas da manhã. Eu tentei Top. colocar ela pra dormir de novo, mas não rolou hoje. Por isso que eu me atrasei. Mas eu, ouvindo, né, vocês falando aí sobre oração, e esse texto é um texto muito poderoso, né? Muito poderoso. A gente vê realmente o poder da oração e da oração em unidade, né? Isso. Poder Total. disso. Eu acho que é o pastor Juscelio mesmo que fala que muitas coisas... Ih, travou. Travou para mim também. Quando tem muito poder, trava. Vocês lembram Trava. a Claudinha outro dia? Ela foi falar e tal. Ô Lu, quando Oi? você começou a falar do pastor Juscelio, travou. Aí o Dani falou, quando tem muito poder, trava. Outro dia a Claudinha foi falar, puf, caiu. Aí você puder repetir o que você falou? Vocês... Eu vi... Travou de novo. Tá ruim a internet. Caiu. Bem, vamos continuar aqui. Quando ela voltar, ela complementa. Uma coisa ruim aqui, né, que tem esses spoilers da história. Você coloca os subtítulos, isso não existia, né, na Bíblia original, e aí hoje existe pra ajudar a gente a se organizar. E aí vai e conta o que vai acontecer. Calma, deixa a gente ler, né? É verdade, eu não gosto. Eu não gosto. Bem, aí na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão.
Opa, Caí, Luísa, você gente. voltou. Desculpa. Tranquilo. Então, o que eu estava falando é que muitas vezes, né, a gente precisa orar por alguma situação, não somente por um milagre, mas até pela nossa comunhão, né, com o Senhor. E muitas vezes a gente não ora ou fervorosamente, ou durante tanto tempo, né, muitos dias, porque simplesmente a gente não crê que a oração pode mudar É aquela verdade, situação. é verdade. Uma vez eu tava refletindo, né, meditando sobre isso, e o Espírito Santo, ele falou muito, muito comigo sobre isso. De tipo assim, você não ora mais por essa situação porque você não acredita que a oração pode mudar essa situação, né? E uma outra coisa em relação a isso, que o Daniel estava falando, como eu preciso melhorar e tal, que às vezes eu oro 5 minutos e tal. Eu acho que essa questão das primícias em relação às primeiras horas do nosso dia, os primeiros minutos do nosso dia, são primordiais para a nossa vida de oração. Por quê? Porque Satanás sabe o poder da oração e ele vai querer sempre distrair a gente, às vezes com coisas importantes realmente que a gente precisa fazer, né? Então, se a gente não separar os nossos primeiros momentos do dia para a gente orar, no meio do dia é muito mais difícil a gente parar tudo que a gente precisa fazer para a gente ter o nosso tempo de comunhão, né? Então, como é importante, pelo menos assim, na minha vida hoje, na minha realidade de trabalho e compromissos, eu acordar antes de qualquer coisa, eu parar e falar com o Senhor, porque senão depois a gente é engolido pelo dia a dia, né? E a gente não consegue. Exatamente, concordo totalmente. É assim que acontece comigo e acredito que com o Dani também. São as demandas do dia. Quando você vê, daqui a pouco, não, aí vai acontecendo, não conseguiu, né? Então é maravilhoso a gente entregar a primícia mesmo pro Senhor, maravilhoso. E outro dia eu tava refletindo com a Mari sobre isso e a gente falou exatamente a mesma coisa. É total ligado à quantidade de fé. Que aí é o que Jesus fala. Cara, se vocês tivessem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês iam falar pra essa montanha, se joga lá no mar, e ela ia. Porque, cara, o que quer dizer ter essa fé real? É ter a certeza de que Deus tá ali te ouvindo e que Amor, a Ele é o gente falou isso Todo-Poderoso, ontem. A gente falou isso ontem. né? É Pô, isso, muitas vezes a gente deixa de orar porque a gente não crê. Às vezes a gente está orando pela conversão de alguém, né? E aí daqui a pouco você fala: caramba, olha quanto tempo que eu não oro por essa pessoa. Por quê? Porque você deixou de crer que aquilo ali, a qualquer momento, enquanto você estiver orando, a qualquer momento aquilo ali vai acontecer, né? Então esse texto é um texto que nos ajuda muito em continuar crendo, né, em aumentar a nossa fé, porque olha que tremendo, né, que vai acontecer com a oração da igreja, né? total. Ó, vai acontecer o impossível, gente. A igreja não Não, parou de orar até o 7º dia da... Oi, fala, amor. Não, eu fiquei imaginando isso hoje em dia, acontecendo hoje em dia. Será que a gente crê de fato que isso pode acontecer hoje em dia? É surreal. Isso é muito bom, é uma grande lição. Quando acabarem as opções humanas, Deus ainda é tremendo e pode virar o jogo. Não tem nenhum problema. Para Deus, nada é impossível. Ele dá um jeito, nem que seja esse jeito todo milagroso. E geralmente ele dá um jeito relativamente mais natural, né? Mas aqui foi o jeito mais milagroso, assim, bizarro. Vamos ver o que aconteceu então. E ó, a igreja não parou de orar. 7 dias. Ele ia morrer no próximo dia. Aí o que acontece? Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia. Isso já é interessante. Tá dormindo, tá tranquilo. Vai morrer no outro dia e tá dormindo. Vai ser Ele levado pro tá. pai, né? Isso é fé, né, gente? Segurança, confiança. Ele tá seguro. Tava dormindo tranquilo. Preso com 2 correntes. Uma só nas mãos não era suficiente, não. Era na mão, no pé. Preso com 2 correntes entre 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, tinham 16 soldados só para guardar o Pedro. Uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, ele pensava que era uma visão.
sem entender que era real o que estava acontecendo. Passaram o primeiro e o segundo postos da guarda e, quando chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Já tinha portão automático, né? No reino de Deus, já, puf, portão automático. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Então, até então, né, até antes aqui do versículo 6, é tudo natural, né? É o povo, a igreja unida em oração. E aí, Deus entra e passa que já é tudo sobrenatural. Pedro já não faz mais nada, ele só recebe as orientações e segue elas, vira o jogo, né? Então, o natural ligando o sobrenatural. É o poder da oração, né? Os joelhos dobrados para poder acionar o braço estendido de Deus, né? A mão Amém. dele. É o homem trabalhando. Um dos estudos, o pastor falou assim, o homem trabalhando, o É o que ele homem trabalhando. consegue é o esforço do trabalho do homem, mas o homem orando, o que ele consegue é o esforço, é o trabalho de Deus. Aí ele aciona Deus. E aí é o que vocês estavam falando, o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental e o quanto o diabo quer roubar a gente desse lugar, porque ele sabe o quanto isso é tudo, é o que faz a diferença, né? Então, pô, gente, vamos ficar esperto, não vamos deixar ser roubado desse lugar. Graças a Deus, hoje, depois da leitura, eu tenho 1 hora até minha próxima aula. Então, vou ficar aqui orando, né? E o diabo eu sei que vai tentar me roubar desse lugar, mas, pô, não vou deixar, não. Aí, Isso. beleza. E o legal é que Pedro reconhece que é o Senhor, né? Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Esse João Marcos, ele é o evangelista, né? Que escreve o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, né? O Marcos ouve Pedro para poder escrever ali o Evangelho, onde muitos estavam reunidos para orar. Pode falar, Mari. Aqui tá escrito que casa de Maria, mãe de João Marcos, era um lugar de reunião dos cristãos. É o convívio. Era a célula dele. Ela recebia ali na casa. Ai, que benção. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Que interessante. Essa parte eu acho muito interessante também. Ela não acreditou na própria oração que eles estavam fazendo, né? Ela ficou, né? Tipo, meio chocada, né? Não acredito. Eles oraram 7 dias pelo Aí Deus impossível. responde, né? Deus fez o impossível. Eles falaram: deve ser outra coisa. Não é possível. Mas é porque isso refletia, né, antigamente, né, uma crença judaica, né, porque comum, né, em anjos protetores, no caso, porque eles, no caso, pensavam que quando aparecesse, é como se a pessoa fosse executada e o anjo da pessoa fosse lá, entendeu? Então eles estavam mais orando, tipo assim, para execução do que acreditando que Deus, como é que se fala, poderia salvar, entendeu? Mais ou menos isso, porque eles tinham essa crença em anjos protetores, né, das pessoas. Caramba, eles não estavam... Olha que misericórdia de Deus, né? Se eles não estavam orando pela libertação, porque, pô, vai ter o mesmo destino do Tiago, né? Mas que Deus cuide dele, que a igreja seja liberta, que essa perseguição cesse, né? Estavam orando. Deus fez ainda além, né? É isso que o Pai faz, né? Você pede, às vezes você nem sabe pedir direito, mas Deus vai fazer o que é o melhor. Graças a Deus, Deus é bom, com todo o poder que Ele tem. E a gente vê a diferença, né? Entre Deus, Jesus, o Espírito de Jesus aqui na Terra, o Rei verdadeiro, versus os reis da Terra, né? Eles têm todo o poder e fazem só atrocidades, querendo fazer conchavo político, perseguindo, matando os outros. Jesus veio para a Terra, não fez um milagre para si mesmo, se doou 100% pela humanidade, a ponto de doar a própria vida, né? E aí quando a gente... E engraçado também o propósito, porque foi o
foi o Tiago, né, que morreu, não foi? Foi. Entendeu? Como é que Deus permite, né? O Tiago morreu e Pedro ele salva. O plano de Deus a gente não conhece, né? Às Exato. vezes a gente ora assim, mas estava lá que Pedro ia provar do mesmo cálice que Jesus. No caso, Pedro foi morto, né, pela espada, né, decapitado, e o João, né, ele foi exilado, né? Tá numa parte da Bíblia que fala que eles iam experimentar do cálice, né, de Jesus. Então, assim, ele foi o primeiro, se eu não me engano, a ser morto, entendeu? Pelo nome de Tiago, né? Jesus. O Tiago. É o Tiago, É. né? Tiago e o João. O Tiago, ele foi decapitado, assim. Então, é uma coisa muito forte. Aí você não entende. Um morreu e o outro Jesus salvou. Às vezes a gente fala assim, vou orar aqui. Aí a pessoa vai e morre. Mas, às vezes, chegou um tempo, né? Era propósito, porque tudo Deus tem um propósito. A gente não consegue entender, assim, até realmente como é que se fala. De repente, assim, o cara ganhou a presidência. Foi um propósito também. A gente não sabe o que pode ir além disso, as coisas assim, entendeu? O cenário tem que ser cumprido, né? Tem que ser preparado para ele se cumprir, né? É porque a gente quer um ambiente seguro, onde nos traz paz. Mas a gente tem que lembrar, eu procuro estar me lembrando nesses dias, aonde a igreja foi mais perseguida, foi onde a igreja mais cresceu. E a igreja, ela é triunfante, entendeu? Então a gente tem que se lembrar disso. É total. Esse é o grande ponto. Quando a igreja é perseguida, ela cresce. A gente não tem que ter medo da perseguição, não. Aqui as mortes. Jesus crucificado, né? Aí Tiago decapitado, filho de Zebedeu. Assim como Paulo também, que é decapitado. E aí o Pedro, ele é crucificado de ponta cabeça. Né? Felipe também é crucificado, Matias é queimado, Bartolomeu decapitado, Tiago apedrejado, André crucificado nesse outro formato, Lucas enforcado, irmão Zelote e Judas Tadeu estão mortos aqui com machado, Tomé a lança. Todos mortos. Essa apresentaçãozinha aí dos discípulos é ótima para colocar numa igreja neopentecostal triunfante, né? É ótimo. As igrejas que ficam falando que você vai ser cabeça, não vai ser cauda, que você vai, né, triunfar sobre todas as coisas. A nossa vitória, ela é em Cristo, né? A nossa vitória é em Cristo. É claro que o Senhor, ele vai nos dar bênçãos sem medidas aqui na terra. Mas quando a gente olha para os discípulos, peraí, filhote, quando a gente olha para os discípulos, a gente fica até assim envergonhado, né? Total. E assim, é importante a gente entender isso, que o Senhor, ele vai nos dar muitas vitórias aqui, mas a nossa grande vitória é a eternidade em Cristo. Essas mortes horríveis, né, gente? Imagina morrer apedrejado. Não é rápido, né? Queimado. Sei lá, queimado, né? Queimado ainda é pior ainda, eu acho. Eu não sei não, viu, Jaque? Porque queimado, eu acho que o fogo forte, eu acho que você entra em colapso e já buga. Agora, apedrejado, bate uma pedra aqui, bate aqui, até você desfalecer e morrer, gente, horrível. É melhor igual o Paulo, pum, cortou a cabeça, acabou. Pronto, né? Você não sabe nem, você já tá na glória. Pensando isso. Talvez. Mas crucificado é uma das piores, que você vai perdendo ar, é um baita sofrimento longo. E demora, o corpo né? vem na cabeça, imagina um pássaro na cabeça, você tá definhando, ele vem e começa a querer comer sua cabeça. Comer, É terrível. Uma coisa Meu Deus. pesadíssima. Nossa versão do cristianismo é muito suave, muito de boa. É muito Nutella. Eu na infância, os caras me chamavam de crente, às vezes me zoavam, um bullyingzinho de suave. Nada demais. Muito Hoje em dia ainda é legal ser cristão, né? Então, a gente tem que estar esperto e correr atrás da verdade. Bem, aí, né, enquanto eles ficaram lá discutindo, é um anjo do Pedro, a menina, em vez de abrir a porta, entrou lá pra dentro e tal. Aí o Pedro continuava. Enquanto isso, Pedro continuava a bater na porta, né? Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Aí ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Aí o Tiago não tinha morrido, né? A espada. Esse é o outro Tiago.
Segundo o que estava dizendo lá nos estudos, esse é o Tiago, irmão de Jesus, que só vem se converter depois da ressurreição de Jesus. Olha o tempo que esse Tiago perdeu, né? Podia estar com Jesus todo o tempo, mas é assim que funciona até de acordo com a profecia, né? O profeta na sua própria casa, o pessoal não dá moral para ele. Mas aí... Agora, uma coisa que é Uhum. importante, assim, a gente frisar, desculpa te interromper, Não, fica à é vontade. que às vezes a gente ora por uma situação e quando as coisas começam a acontecer, ou Deus começa a mover, a gente não entende, né? Total. E foi o que aconteceu ali. Pô, assim, eles estavam orando. Aí Pedro aparece e ela não consegue acreditar. Gente, olha, aconteceu isso, todo mundo está louca. Então por que estava orando? Né? Então, Exatamente. assim, e muitas vezes acontece isso com a gente. Né? A gente ora por uma situação. Aí, muitas vezes, quando Deus começa a mexer, aquela situação ela pode até aparentar estar pior. Mas você não está orando, então assim, Deus está movendo aquilo ali. E muitas vezes a gente não acredita, né? É, sobre essa questão, né, que a Jaque até falou de presidente, né, sobre a nossa questão política hoje, eu penso da seguinte forma: há 10 anos atrás, 9 anos atrás, a igreja começou a orar pelo Brasil. A igreja não orava muito pelo país, né? É Não orava. verdade. E começaram, e eu lembro a primeira vez que eu vi num púlpito, a gente estava numa conferência de profetas e tal, uma galera levou uma bandeira do Brasil, eu falei, gente, que galera louca, tipo essa galera que estava na porta da prisão orando, né? Eu falei assim, o que essa galera tá fazendo com essa bandeira? Por quê? Porque a gente tinha uma sensação, todos nós brasileiros, que nosso país não tinha jeito, né? E isso começou a ser resgatado na política, e só que isso foi um trabalho de oração da igreja de muitos anos, né? E quando aconteceu a questão de começarem as manifestações, né, depois dessa fraude e tal, eu percebi que muitas pessoas da igreja se calaram. E aí eu falei assim, gente, espera aí. Se a igreja está orando há 9 anos por alguma coisa, agora que o Senhor está fazendo um rebuliço no nosso país, a gente vai parar de orar? Né? Essa é a Então, nossa eu percebi ferramenta. muito isso. Oi? Essa é a nossa grande ferramenta. É a oração, né? Sim, É isso que a gente e eu tem que percebi seguir fazendo. muito isso no momento das eleições, até antes das eleições, as pessoas orando, as pessoas clamando, né? E aí, quando aconteceu, eu comecei a ver que muitas igrejas, inclusive, foram contra, né? Ah, não é para ir em manifestação e tal. Nossa igreja não foi, deixou bem livre para isso, né? Eu creio que a gente tem que fazer a nossa parte tanto no natural quanto no espiritual. Mas a gente ignorar como se isso não fosse um movimento de Deus, não que um vai ficar, outro vai sair, quem sabe isso é o Senhor, né? A palavra que a gente tem é que o avivamento vai vir do Brasil. A gente só não sabe como esse avivamento vai chegar, né? Mas a gente não pode, agora que o rebuliço começou, a gente, é o que o Daniel falou, a gente guardar a nossa principal arma, né? Então a gente precisa ter esse discernimento que, não é, Deus não fez, agora vai entrar um outro, então, né, vamos parar de orar. Não, agora que a gente precisa orar, porque o rebuliço já está acontecendo. O que está acontecendo na nossa nação, homens que não são espirituais estão percebendo que tem um movimento diferente. Então, nós que somos espirituais, a gente precisa continuar se movendo em oração, porque algo o Senhor já está fazendo, né? A gente só não sabe exatamente o que vai ser. Como a Jack falou aí, naquela época pensavam que era é, o anjo que tinham executado ele, enfim, a gente não sabe como vai ser, mas o Senhor, é óbvio que o Senhor está movendo alguma coisa, né? Então não é hora da gente parar de orar pela nossa nação, pelo contrário, agora a gente precisa intensificar as nossas orações, né? E a fonte de ação de Deus nunca costumou ser através do governo e da política, que é ótimo se envolver e trabalhar para isso, mas geralmente foi algo contra e que atrapalhava o mover de Deus nas pessoas, né? Mas aí era isso, aí as pessoas que amam a Deus iam se separando. Ah, você fez uma regra que é contra os meus princípios? Eu vou abdicar da sua regra, não vou compactuar com ela, não vou agir de acordo e vou seguir com o que são as minhas ferramentas. Vou continuar orando, buscando a presença de Deus, e Deus sempre foi agindo assim, né? Governo de Deus em Davi, né? Em um rei ou outro, né? E isso lá em Israel, que era um povo separado, no mundo sempre foi tranqueira, Babilônia, perseguição, né? E aí, pô, quem é de Deus vai se separando, né? E é nessas provações, conforme a política fica contra,
e aí a gente vai sendo provado, né? Então, tá tranquilo. A grande arma tá sempre à nossa disposição. A gente só E tem que usar ela e foi Deus muito vai agir. propício, foi muito propício o pastor Rafael fazer o curso, né, de fim dos tempos nesse momento. Foi, bem Porque a legal. gente, como igreja, a gente precisa se levantar em oração, a gente consegue perceber que existe uma movimentação diferente no nosso país, mas a gente tem que ter o equilíbrio do olhar no natural e o olhar na eternidade, né? A gente Uhum. não perder esse equilíbrio, porque na história da igreja, a igreja sempre se opôs aos governos, é o que você falou, né? Geralmente. Sempre. Na época de Hitler, né? Enfim, em muitos governos a igreja foi oposição, mas a gente precisa, então a igreja ela gira no natural, mas sempre com a visão do eterno, né? Sempre com a visão da eternidade. Então foi muito propício esse curso para a gente entender isso, qual é a nossa posição hoje, de clamar pela nossa nação hoje, mas também com a expectativa na eternidade. Total. Sempre. O nosso papel sempre vai ser orar e buscar a presença de Deus, independente do que a gente está vendo no natural, né? E crer que Ele tem sempre o melhor e vai fazer sempre o melhor pra gente. Independente da gente achar que aquilo é bom, né? É. Ele Para fez mim, melhor. Pode falar, Jaque. para mim, o que mais me tocou foi assim: eles estavam lá orando, né? Aí, quando ele apareceu, eles achavam que era o anjo que vinha avisar, né, da morte dele, da execução. Uhum. Às vezes a gente está orando, né? Aí quer alguma coisa, mas aí que Deus não permita, entendeu? A gente não entende, às vezes se revolta. É. Porque eu vi muitas pessoas revoltadas. Uma coisa que aconteceu agora. Bolsonaro não ganhou, Lula, pô, o que será que Deus quer, entendeu? Mas a vontade do nosso Pai, ela é soberana. E uma coisa que me marcou muito quando o pastor Rafael falou semana passada foi que ele falou: nós vamos ser perseguidos, vai ser pai entregando filho, irmão, entendeu? Pessoas próximas. Falei assim, e vai vir uma grande perseguição. A gente não tem nem noção. Eu falei assim, Senhor, não tem nem noção do que é isso, cara. Uma perseguição que vai vir com muita força, entendeu? E hoje você vê que o mundo realmente se prepara para isso. Fala assim, caraca, gente, assim, é o que eu posso falar. Tem muito crítica Nutella, né? Que não está pronto, né? Por isso que Deus tem que realmente alinhar de novo os seus soldados. O Zermin fala muito isso, preparar a sua igreja de novo, né? Entendeu? Porque nesse meio tempo, muitos anos, a igreja perdeu um pouco, né, a essência dela, né, de um evangelho de muita prosperidade, de muita coisa, entendeu? Assim, então Deus precisa realmente realinhar. Como é que ele vai derramar um avivamento no Brasil? A gente precisa ainda consertar muitas coisas, entendeu? E Deus Por isso precisa que é fazer isso. importante a gente estar Concordo. aqui já, que lendo a É. palavra e vendo como é a igreja de fato. Porque muita Isso aí. gente se perde, né? Não lê a Bíblia e se perde, vai ouvindo pessoas falando, vai acreditando em pessoas, mas hoje em dia tem igreja perseguida. O nosso amigo, que é missionário, está na Turquia. Uhum. Lá eles são perseguidos, né? Isso é muito real, Uhum. né? A vida dele lá é totalmente diferente da nossa aqui. Nossa vida é muito suave, pelo menos até então, né? Uhum. E, cara, é muito pesado. A gente precisa ter essa clareza, esse discernimento, né? Orar pelos nossos irmãos perseguidos e tá também se preparar, caso aconteça com a gente, né? Total. E retomando aqui na leitura, exatamente sobre isso, né? Olha como Pedro age, né? Ele é liberto e aí ele faz um sinal para se acalmarem. E lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão, né? Então, ó, aconteceu algo, uau! Mas também calma, gente. Um passo de cada vez, né? Não fiquem aí gritando, senão daqui a pouco eu sou preso de novo. E aí ele, calma, gente. Aí ele vai e conta. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu. Disse ele. Então foi para outro lugar. E aí, a partir daqui, Pedro vai sair um pouco de cena. Ou totalmente até, né? E quem vai entrar e crescer, né, na cena vai ser o Paulo, né? O Saulo que vai se tornar Paulo. Ao amanhecer, houve grande... Não, se tornar não, né? Paulo e Saulo é o mesmo nome, só em línguas diferentes, né? Mas ele vai começar a ser chamado de Paulo. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Cara, é muito bom quem é o nosso rei de verdade, né? Olha como são os humanos quando você dá poder pra eles. O orgulho, o que faz? Ele não consegue confiar nos outros. Ele acha que é uma conspiração.
Aí ele vai lá e manda matar as pessoas, acaba com a vida delas como se não fosse nada. Porque ele tem tanto poder, ele passou a ficar doido, maluco, e ele vai piorar, hein? Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. A cidade de Tiro e Sidom conseguiram uma audiência, né, com o rei Herodes. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. Esse traje, pelo que os historiadores dizem, é tipo um traje dourado que resplandece. Então bate a luminosidade do sol nele e ele brilha. Puf. Então ele ficava todo brilhosão lá, algo assim bem chique para a época. O povo o ovacionava, gritando: "É a voz de um Deus e não de um homem." Isso era algo comum relativamente para a época, não para os judeus, tá? Mas para os demais povos entender que o rei era um semideus, né? Então o imperador era um semideus, etc. E aqui, ó, o povo judeu já total perdido, né? Longe da palavra de Deus, achando aqui que o cara era um deus, né? E existia, se eu não me engano, uma linha que acreditava que lá dos Herodes seria o Messias, né? Eles são os caras da linhagem de rei aí da época, né? Mal sabiam eles que Deus tinha quebrado todo o sistema, invertido tudo e num homem pobrezinho enviado o verdadeiro Messias, né? Então o povo ovaciona, né, o rei gritando: "É a voz de um Deus e não de um homem." No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. E aí ele foi comido por vermes e morreu. Uau! Eu não sei se é o mesmo anjo. Às vezes é o mesmo, né? Deus falou: ó, tem uma missão pra você. Você vai fazer duas coisas. Um você vai salvar, o outro você vai matar. Um é humilde, tá me buscando, a igreja tá buscando. E você vai trazer salvação, libertação pra ele. O outro tá se achando e não tá dando a glória pra mim. Toda a glória é de Deus. Tudo que tem de bom na gente vem de Deus. O que é bom vem de Deus. E aí a gente às vezes pega esse bom, depois que a gente tem ele, que Deus deu de dádiva, né, de presente pra gente, e acha que é nosso. Isso faz um mal danado pro humano. Eu vejo algumas figuras extremamente talentosas, que o mundo age assim, fica dando a glória para o próprio homem, falando: cara, é você, como você é demais, como você é diferenciado e tal. E aí eu vejo essas pessoas morrendo por dentro, e depois desencadeando diversos problemas, e aí começando a agir de uma forma bizarra no mundo. Várias super celebridades, é isso que acontece com elas. Elas são tão ovacionadas, elas são tão ditas como quem tem a glória, que isso vai comendo eles por dentro, vai fazendo um mal e a pessoa vai ficando doida, apática, meio maluca. Isso faz um mal danado. Agora vem de Deus. Qualquer coisa que a gente tem é presente de Deus. E às vezes a gente não tem tanto, porra, o que tem é de Deus, né? A vida, o respirar, tudo, né? A gente tem que devolver tudo pra ele, é graças a ele. E estamos Isso aqui. Pode falar. inclusive, eu acho que a gente tem que tomar cuidado até mesmo na igreja, né? Que muitas pessoas têm essa tendência, né, de endeusar pastores, né, líderes, É, pessoas que estão em evidência, né, que tem a unção, a porção que Deus tem, deu, né? sim, E uma aí armadilha, fica né? aquela admiração exatamente pelo humano, mas que é uma pessoa cheia de defeitos e tantos, às vezes até mais pecado que você não sabe, mas Deus usa por causa do coração daquela pessoa, porque aquela pessoa foi escolhida. E a gente tem que entender que a glória é de Deus e nunca a gente pode fazer isso, né? Receber a Dar glória. glória para homens. E também E tem que ter cuidado. Pode falar. Não, a gente tem que ter cuidado na igreja, não só nessa questão de idolatrar os pastores, mas inclusive, assim, nós mesmos, né? Às vezes a gente recebe algo do Senhor, algo especial, e aí as pessoas começam a É, reconhecer isso, né? Para a gente não É, deixar o nosso coração se envaidecer. Aqui em casa, a gente sempre ora pelo coração dos pastores, sempre, a sempre. gente top. também, Porque Luísa, eu porque a gente vê a particularmente. igreja crescendo, né? O meu marido, principalmente, ele fala: meu Deus, Senhor, não deixa, sabe, o coração do pastor Rodrigo se perder e Amém. tal. Ele tem uma preocupação muito grande com isso, Que bom. sabe? Porque
A gente já viu isso acontecer numa igreja onde a gente congregou e a gente precisa realmente cobri-los de oração, gente, porque Boa. eles têm uma porção muito especial do Senhor, mas eles são humanos como nós, né? Sim. E às vezes, assim, essa semana, inclusive, poxa, o chá foi uma benção, o chá de mulheres foi uma benção. E aí eu mesmo, sabe, orando, eu falei, Senhor, guarda o coração da pastora Priscila, porque foi Amém. tudo tão especial para que ela É. saiba que que ela é uma filha amada do Pai especial, mas que ela não é tão especial quanto o Senhor, porque Isso. é uma linha muito tênue, né? A gente não pode se sentir menos e nem mais do que a gente Isso. realmente é. E a gente tem às vezes a gente tem esse desequilíbrio. Às vezes eu sou uma pessoa que eu me sinto, às vezes eu tenho que, sabe, reler ali quem eu sou em Cristo, porque eu sempre fico me sentindo menos. Mas existem pessoas que têm a tendência a se sentir mais, e ambos estão errados, né? A gente precisa entender a nossa real identidade em Cristo. Mas eu tenho orado, sim, eu e a minha casa, pelo coração dos pastores, é muito Que bom. importante, né? Muito Muito. importante. Vamos até intensificar nesse sentido, né? Vamos. E alinhar esse grupo, se possível, todo mundo puder, se a gente puder focar nesse aspecto, porque eu concordo totalmente com você. E de Total. volta e meia, não vou dizer todos os dias, mas com uma certa frequência eu oro quanto a isso, o coração deles. Assim, eu admiro, né? Vejo, né, o que Deus tem feito e pode fazer daqui para frente. E é muito importante que o coração deles permaneça onde está, né? No lugar seguro, e a glória é do Senhor sempre. Ô, Luísa, só uma coisa que eu ia perguntar para Claudinha, mas aí você falou agora do chá, me lembrou. Depois você me manda no particular os livros que ela tinha citado, o nome dos livros. Ela falou acho que de 3 livros, não foi? Te mando, Esposa e Mãe, aí foi o livro do pastor e foi o Mulheres da Bíblia. Ah, legal. Acho Eu que te eu já. mando, te mando. Tá bom. Show, obrigada. E os comentários do pastor Rodrigo, né? Comentários não, quando ele tá lá no púlpito falando, é bem legal que ele se coloca nessa posição de homem, de pessoa normal, né? Pra evitar essa droga dessa armadilha, né? Porque, pô, ele é uma pessoa ungida, abençoa muito a nossa vida. E aí, às vezes, as pessoas, uou, vêm com uma coisa maluca e começam a idolatrar ali o ser humano e isso entra pro coração dele. Que o coração dele esteja protegido, dos demais pastores também. E essa parece ser a linha deles, isso é muito, muito bom. Eles estão espertos com esse perigo maldito aí que fez tão mal pra tanta gente, né? E, pô, se o povo começou a ovacionar ele gritando, é porque ele tava fazendo uma coisa bacana, alguma coisa legal, a forma com que ele tava falando. Só que aí ele achou que era ele, recebeu aquela glória. Esse foi a armadilha, né? Então temos que estar espertos, né? E como a Luísa disse, às vezes é com a gente mesmo. Então, Deus nos liberte de nós mesmos, né? Maldito homem que confia na força do próprio homem. Bem, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. É por isso que ele feriu. Foi comido por vermes e morreu. Mas, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram, né? Lembra, eles estavam na Antioquia, aí eles vieram para Jerusalém, e tudo isso aconteceu, eles estavam lá presentes, e aí voltaram levando consigo João Marcos, e agora eles voltam para a missão, levando com eles João Marcos. Ou sua missão, voltaram a Jerusalém. Alguns manuscritos trazem sua missão. Enfim, não muda nada, né? Outros, sua missão, voltaram de Jerusalém para Antioquia. Alguns são mais completos, falando que eles voltam para Antioquia. Então, acho que o grande ponto é isso, né? A nossa verdadeira arma, né? É a submissão a Deus, a oração. O texto começa aqui com o poder de um homem muito forte, atrapalhando, em tese, né, o mover da igreja, matando um dos principais líderes, que é o Tiago, depois prendendo Pedro para matar ele também. A igreja percebe, cara, a gente não pode fazer nada. Aí ela vai e ora. Deveria estar orando sempre, né? E é isso que a gente tem que fazer hoje, tá orando sempre. E aí, através disso, o verdadeiro poder aparece, né? Deus vem e age. E esse rei que estava lá se achando, morreu. Né? Então, o verdadeiro poder de Deus, a gente pode confiar nele. E na perseguição da igreja, a palavra de Deus continua a se espalhar. E muitos novos convertidos são feitos. Então,
Perseguição, na verdade, faz parte. A gente tem que se posicionar no lugar certo, que é o lugar de oração. E a perseguição só faz o mover de Deus aumentar. Não dá pra parar através de perseguição. Que contraste, né? Enquanto ele morre, a igreja cresce. Ele tentando matar, né? Depois recebendo a glória. Enfim. É isso. Mais algum comentário? Pedido de oração? Vamos orar então? Tranquilo, vamos. Quem gostaria de orar aí? Para mim, isso é uma coisa importante. Opa, assim, por favor, Jaque. que o anjo matou Herodes. Então, assim, qualquer um que toca nos filhos de Deus não sai impune, né? A gente acha que não, né? Por isso que o Juscelio fala para a gente poder confiar na justiça de Deus, né? Entendeu? Herodes, assim, pensou que ele requis toda a glória para ele, mas Jesus, ele estava lá, entendeu? Chegou e falou assim, tocou no meu filho, entendeu? Então chegou realmente, né, que você fala, o tempo, né? A gente tem que confiar no nosso Pai, entendeu? Uma vez eu escutei uma pessoa falar, né? Quando a gente pede a justiça de Deus, né? Tem que ter muito cuidado com isso, porque Jesus realmente vem com justiça, né? Ele é bom, longano, mas ele também é fogo consumidor. Ele não esquece o que a gente passa aqui, o que a gente se fala, vive aqui, entendeu? Então, assim, isso é importante, o cuidado de Deus, entendeu? Assim, com os seus filhos, né? Isso é muito bacana, né? O pai cuidando dos seus filhos, né? É verdade. O verdadeiro... E se Herodes tivesse dado a glória a Deus, olha como é que Deus é. Ele poderia ter sido, como é que se fala? Até salvo, né? Sim, teria. Mas Deus deu a oportunidade para ele, mas não. É o que o Daniel falou. Reconhecer a pessoa dá poder para ela, entendeu? Dá poder que você vai conhecer o coração dela, entendeu? Aonde ela está, entendeu? Assim, então, assim, ele não reconheceu, ele quis tudo para ele, entendeu? Como a gente vê muitas pessoas aí, que quer tudo para ela, entendeu? É aquilo que Deus realmente guarde, realmente a minha oração, que ele possa guardar os nossos corações, entendeu? Porque aonde está nosso coração está o nosso tesouro. Nossa, é isso. Exatamente. E confiar na justiça de Deus mesmo. Eu tô lembrando aqui de uma vez que eu vi a Lulu do pastor Juscelio falar. Ela falou que a justiça humana é como trapo de imundície, né, que tá na Bíblia. E aí ela trouxe uma coisa até meio nojenta, mas de exemplo para a gente poder fixar, bem didático, né? Ela falou que trapo de imundície, ela remeteu como se fosse o absorvente de antigamente, que era pano. As mulheres usavam paninho e aquilo era podre, né? Ficava podre, acumulava o sangue, né? E ficava imundo. Ela falava, nossa, um cheiro horrível. Isso para Deus é a nossa justiça, né? Agora, por que que a tava gente... nessa live. Tu tava? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu falo, gente, a gente precisa de fato confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive com os nossos maridos, né? Quem é casado, né? E porque Deus falou pra gente submeter a eles, né? E confiar na justiça de Deus, ainda que eles errem, Deus está no controle, né? A justiça de Deus é soberana. Ou seja, a gente precisa confiar em Deus, não confiar no que o nosso marido vai fazer, etc e tal. E isso para todas as áreas, né? Então, eu sempre trago essa mensagem, tenho trazido, né? Que ela falou, que é bem chocante, né? Que para Deus a nossa justiça é trapo de imundície. A gente fica querendo fazer justiça em tudo, né? Acha que tem razão, acha que sabe fazer X, Y, Z, mas na verdade não, né? A gente precisa confiar mais. E no The Chosen é legal que Jesus está ensinando isso para as crianças. E aí uma das crianças fala, pô, mas não é olho por olho, dente por dente? Ele fala, pô, mas isso é para um julgamento, isso é para uma corte, né? Às vezes a pessoa vai ler a escritura e tira as coisas de contexto. O juiz, beleza, ele tem que julgar, mas nós somos os humanos, não cabe a nós julgamento. A gente tem mais é que perdoar, liberar, entregar e a justiça vem do Senhor. E tranquilo, né? Vamos confiar nele. E quantas vezes, poxa, na minha vida, pessoas foram ruins, quiseram fazer coisas más, e aí eu falei, cara, tranquilo, vou passar por essa prova aqui, entregar pra Deus. E aí depois, pô, a pessoa vai, precisa de você, inclusive, Deus te entrega, ó, toma. Então, meu, Deus é soberano,
É Estamos bizarro. suave. O nosso Senhor é o verdadeiro Senhor. Ele não é o Senhor só da Terra, não. Ele é de todos os planetas, de todas as galáxias, do universo que a gente nem consegue enxergar e ver. Nossa, não tem. Cara, quando a gente vê o quão pequenininha é a Terra, a gente vê nossos problemas mal existem, né? A maioria deles tá na nossa cabeça. É confiar em Deus e tá tudo tranquilo. Ele tá tudo sobre o controle dele, né?